Olá pessoal, vamos começar então nossa aula de R. Essa é uma aula com os primeiros passos para que a gente possa utilizar o R via RStudio. Então é interessante acompanhar essa aula tendo instalado o R, né, e o RStudio, já que a gente vai trabalhar com a interface do RStudio. Tá? E também é interessante baixar os materiais que tem no Moodle. Eu coloquei uma base de dados que está em diversas extensões, e coloquei alguns scripts, ou seja, alguns algoritmos para a gente ir trabalhando nessa fase inicial. E aí eu vou passar uma tarefa para vocês depois, para vocês continuarem a praticar. Mas essa aqui é uma aula de primeiro uso. Vocês já têm um ferramental de revisão, né, de estatística básica, já sabem como manipular uma base de dados, né, já entendem bem os tipos de variáveis, já sabem quais gráficos utilizar, pelo menos os mais básicos, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a manipulação de bases de dados, uma aula básica sobre manipulação de bases de dados e uma aula básica sobre gráficos. Eu vou falar um pouquinho sobre como é a dinâmica, como é a prática de utilizar o R, quais são as facilidades que a gente tem através do RStudio. Então, vamos lá, direto para o R, né? Bom, aí a gente vai ter, eu vou passar para vocês aqui, a janela do R, acho que vocês já devem estar vendo, e vocês devem perceber que o fundo é preto, né? É diferente do R padrão, do layout padrão do R. A gente pode escolher, né, o layout que a gente acha mais adequado, né? Aqui no caso eu já abri o RStudio. Se eu quiser trabalhar em uma seção nova que não tem nenhum arquivo, eu posso apenas vir aqui em arquivo e incluir um projeto novo. Então eu vou encontrar um diretório e vou informar que é um projeto novo, colocar o nome, vou colocar aqui aula introdutória. Eu vou deixar na pasta de documentos. Então eu crio o projeto, ele vai abrir uma seção nova do R. Essa seção vai estar vazia e aí eu vou poder utilizar. Percebam aqui que a gente tem essa mudança de layout, né? O que tem de diferente no meu, da forma como eu gosto de trabalhar e do padrão, né? Quando a gente abre, a gente pode vir aqui em Global Options, e em Global Options a gente vai ter a aparência e o layout. Eu mudei o layout, então ao invés da gente ter os resultados aqui no console, né, que ele fica rodando aqui nesse quadrante de baixo, eu peguei a área de resultados e passei para cá. Então eu tirei desse quadrante mais abaixo e coloquei aqui em cima. Né? Para quê? Para que eu pudesse depois minimizar a área de ambiente, né, a área de objetos, e pudesse ter uma área de script, que é essa source maior. Então foi só essa mudança que eu fiz em relação ao layout, né? Eu peguei a área de resultados, que ficava aqui embaixo, e passei aqui para cima. Tá? E na aparência, o que eu mudei foi em relação à fonte, né, o tipo de texto, ao tamanho do texto, e o tema de edição que eu estou usando é esse, Vibrant Ink. Tem vários outros temas que vocês podem usar, então vocês podem experimentar o que for mais interessante para vocês. Eu gosto de usar esse. Tá? E aí depois é só aplicar e dar OK. Como eu não vou mudar nada, eu vou usar esse tema, então tá tudo bem. Já deixo assim. Assim que a gente abre o R, a gente precisa olhar qual a versão que a gente está
rodando de fato, né? Porque a gente pode instalar várias versões do R na mesma máquina. Então aqui a gente tem a versão mais atualizada para o Mac, tem a data de atualização. Vocês também vão estar verificando a mesma coisa caso vocês estejam usando Windows, estejam usando Linux. Então é só verificar se tem a versão mais recente rodando, né? Por que eu coloquei aqui a nossa área de resultados, né? Porque eu posso fazer isso. Eu pego essa área de ambiente e eu posso minimizar. Então eu tenho aqui a área de resultados e essa outra área aqui que está o ambiente em que aparece a lista dos objetos. Eu vou simplesmente abrir o meu arquivo de script. Então eu já baixei o arquivo. Os nossos arquivos vão estar aqui em uma pasta. Então todos os arquivos que vocês têm são uma mesma base de dados que se chama Hatico, vem de um dos nossos livros base, né, de referência da disciplina, que é o do Hare, e outros autores. E aí eu coloquei a mesma base com várias extensões. Então tem essa aqui que tem o final .sav, que abre no PSPP, tem também a extensão do Excel e tem a extensão de texto separado por vírgulas. Tá? Então, mas é a mesma base de texto, é só para a gente testar a importação de várias bases com extensões diferentes. E aqui, com a extensão .r, a gente tem os nossos scripts. Eu incluí 3 scripts. Um de introdução, parte mais básica do que a gente pode fazer com R. Um só com a importação de dados no R. E tem também a exportação, como você exporta dados. E uma aula de gráficos, uma aula básica de gráficos. Então tem 3 scripts para vocês utilizarem. Eu vou abrir o primeiro, que é o de introdução ao R. E aí percebam aqui que ele já vai abrir automaticamente essa área de fonte, né, do nosso script. E eu posso pegar essa área de ambiente e também minimizar. Então eu ganho aqui um espaço muito maior para trabalhar no meu script, ao mesmo tempo em que eu tenho uma grande área aqui de resultados para poder ir vendo tudo que eu for rodando, eu consigo olhar os resultados. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Claro que a gente pode também voltar a mostrar a lista dos objetos, a gente também pode voltar a mostrar essa outra guia de utilidades, né? Mas normalmente eu deixo elas minimizadas. A gente pode também alterar o tamanho, né? Para que a gente tenha aqui o que atenda melhor às nossas necessidades, certo? Sempre que a gente abre um script, ele tenta identificar quais pacotes estão sendo utilizados. No caso, ele, o RStudio, né? Eu estou falando aqui que a gente está utilizando o R, mas na verdade o R é só isso aqui, certo? Se a gente abrisse só o R, ele seria apenas essa janela aqui. Então a gente teria o cursor e teria que colocar os nossos códigos aqui, teria que abrir um WordPad, um aplicativo que lesse esse arquivo de texto, né, que é o nosso script, e do lado a gente teria apenas o console, né? Mas com o RStudio a gente ganha aqui um kit de ferramentas que facilita muito o nosso trabalho, a nossa produtividade em análise de dados. Aqui ele está pedindo para que eu instale um pacote que vai ser usado nesse script, então eu já vou mandar instalar. Quando a gente manda instalar, ele abre aqui, apareceu bem rápido, mas tinha uma placazinha de pare, um stop, né? Então já foi feita a instalação. O pacote, né, ele está instalado, mas não carregado, então a gente precisa verificar se os pacotes eles estão instalados e se eles estão carregados. Ok? Bom, para começar, quem não instalou ainda, vamos aqui no site. Aqui está a lista dos nossos arquivos, né? Eu vou abrir aqui o site do R. Para a gente achar o site do R, é bom indicar o nome do projeto, que é o RCRAN.
né? Então esse é o nome do projeto que cria, né, e que veicula a linguagem R. Então a gente pode entrar aqui nesse site, vai ter o link para a gente poder fazer o download, né? Já vou deixar também abrindo o site da companhia que faz o RStudio, né, que é a Posit. Então a gente também já vai abrindo aqui. E aí perceba que com o R a gente pode instalar em Linux, macOS e no Windows. Então você escolhe o SO que você utiliza e a instalação é simples. Por exemplo, se for o Windows, você clica e você sempre vem aqui nesse link, instalar o R pela primeira vez. Mesmo que você tenha uma versão do R, pode clicar aqui, não tem problema algum. Ele vai baixar a versão estável mais recente. Ok? E aí você não vai abrir o R, você vai deixar ele instalado na sua máquina. O que você vai abrir de fato é o RStudio. Já tem um link direto aqui para a gente baixar, mas a gente também poderia vir aqui nessa aba e pesquisar pelo RStudio. Então RStudio IDE. Vai ter uma opção paga aqui. Perceba que tem uma opção que é livre e uma opção que é paga. Mas essa opção que é paga não tem nenhum conteúdo, nenhum pacote, nem qualquer facilidade e funcionalidade relacionada ao uso do R que seja exclusiva, né? O que está sendo oferecido aqui é um suporte, né? É um suporte profissional, é um suporte para empresas, é um suporte para usuários avançados, né? Que tem uma necessidade de uma ferramenta que tem um nível de segurança maior, né? E aí pode fazer a compra. Então o que é oferecido aqui não é nada exclusivo. A ferramenta que está sendo usada aqui para quem paga é a mesma que a gente usa no gratuito, já que o R é uma ferramenta, aliás, o RStudio é um aplicativo, um software livre, né? É gratuito e sempre vai ser livre, certo? Então vocês podem baixar o RStudio para desktop, né? A gente já tem ele aberto aqui, então eu vou só entrar novamente aqui no RStudio. Então o nosso primeiro arquivo, assim, relembrando aqui os quadrantes, né? Então a gente vai ter esse primeiro quadrante, que é a área em que a gente tem os nossos scripts. Tem outros arquivos que a gente pode abrir aqui, né? Além de outros scripts, né, que podem ficar abertos aqui, os de arquivos. Um que a gente vai utilizar é o arquivo com extensão do quarto, que é uma ferramenta de visualização, né, de exportação de relatórios, uma ferramenta para desenvolver produtos de dados, que a gente também vai utilizar durante a disciplina. Então dá para abrir aqui os arquivos que a gente está editando, né, os arquivos em que a gente está produzindo de fato, né? Normalmente ele fica aqui nesse quadrante de cima. O ambiente, né, pelo padrão, ele fica nessa parte direita e superior, mas aí eu coloquei para cá. E a gente vai ter aqui a lista dos objetos, a lista de variáveis, de bases de dados, de listas, enfim, qualquer coisa que a gente crie no R, né, vai aparecer a lista aqui. E a gente também pode importar as bases de dados por aqui. Então perceba que tem aqui várias fontes, né, de bases de dados, de outros pacotes estatísticos, né, do Excel, de texto, né? Então a gente pode importar por aqui. A gente pode também limpar os nossos objetos usando esse explanador. Então ele deixa esse ambiente vazio, né? Se a gente criou muitas variáveis, não vai usar mais, pode também limpar aqui, certo? Aí a gente também vai ter o console, né? O console vai
vai mostrar tudo que a gente está rodando, tudo que a gente está mandando rodar, incluindo as mensagens de erro, mensagens de aviso, né, que normalmente elas aparecem, né, quando a gente erra alguma coisa, ou quando a gente está usando alguma coisa que é obsoleta, né, ou quando é só um aviso indicando um cuidado que a gente precisa ter. Tá? Aí a gente também vai ter o que eu chamo de guia de utilidades, né? Então a gente tem uma aba de arquivos. Eu acabei de criar um projeto, né? Esse projeto, o nome dele está aqui e ele está dentro de uma pasta que na minha máquina é dentro da pasta de documentos. Então tá lá o meu projeto, ele cria esse arquivo, uma extensão rprod, e todos os scripts, bases de dados que eu quiser guardar dentro do meu projeto, ele vai salvando aqui nessa pasta. Aí a gente tem aqui um guia para poder gerenciar os gráficos. À medida que a gente cria os gráficos, eles vão aparecendo aqui. E a gente pode utilizar as setas para poder navegar e depois exportar, dar um zoom para poder visualizar. Tem várias formas também de exportação dos gráficos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Os pacotes, então, aqui a gente tem a lista de todos os pacotes que tem na máquina. Atualmente, cada máquina vai ter uma lista diferente. E a gente pode também fazer o carregamento desses pacotes clicando aqui nas caixinhas. Tá? Então o R ele abre com a base, né, com alguns pacotes base. Ele abre muito rápido, mas à medida que a gente vai utilizando outros pacotes e funções que estão em pacotes que não são dos pacotes base, né, aí a gente precisa carregar para que a gente consiga utilizar as funções designadas. Tá? Aqui a gente pode instalar, aliás, fazer uma atualização nos pacotes e também instalar pacotes novos. Se você quer experimentar um pacote novo, é só vir aqui em instalar e você digita o nome do pacote. Tá? E ele faz a instalação. A gente tem um menu de ajuda. Então, cada vez que a gente precisa ver quais são os argumentos da função, conhecer mesmo a documentação de cada pacote, né? Aí a gente pode vir aqui no menu ajuda, ou pelo próprio script a gente também aciona esse menu de ajuda. Então, vocês vão ver que é bem útil e ajuda bastante porque a documentação de cada pacote no R ela é padronizada. Então a gente tem sempre as mesmas informações, com um padrão, com alguns exemplos, inclusive. Então é bem interessante para a gente estudar, tirar dúvidas. Tá? É bem utilizado. E quando a gente estiver utilizando outros tipos de arquivos, a gente vai ter também o visualizador, apresentação. Né? A gente pode fazer muita coisa dentro do R, mas aí a gente vai vendo isso nas próximas aulas. Por enquanto, o kit de utilidades que a gente vai usar nessa aula introdutória são esses 4 aqui. Eu vou deixar minimizado. Né? Então, esse primeiro material é um material adaptado do grupo Our Ladies de Natal. Foi uma aula que eu adaptei, foi apresentada pela professora Mahayana Godoy em fevereiro de 2023. Eu não lembro se eu adaptei nessa data ou se eu assisti nessa data. Enfim, não lembro disso exatamente agora. Tá? E, na verdade, uma aula de introdução ao R é uma aula de introdução à ciência de dados. Como vocês viram no próprio material, tem lá uma declaração sobre isso. Né? E fazer uma introdução de ciência de dados no R, né, é a mesma coisa da gente estudar 2 pacotes básicos. O ggplot, que é um pacote que tem uma gramática de gráficos, e o dplyr, que é uma gramática de dados para a gente poder manipular bases de dados. Tá? Eles fazem parte de um grupo maior,
de pacotes que estão vinculados. Esses pacotes, né, eles seguem uma filosofia e a gente vai dar o nome de Tidyverse. Então eles provocaram há alguns anos uma pequena revolução, aliás, uma grande revolução em como a gente utiliza o R para poder analisar dados, e o R foi muito popularizado, principalmente para não programadores que têm uma necessidade de realizar análises de dados. Tá? E aí a gente tem 8 pacotes base que ajudam a gente a utilizar o R de forma mais eficiente. Segue uma filosofia Tidyverse, uma filosofia que está vinculada ao ensino de estatística, né? Sem desvincular a computação, né? E a prática de trabalho com as ferramentas de análise de dados. Tá? Então é interessante ensinar a estatística já utilizando as ferramentas de computação para isso. Né? Então existe essa noção, né, de que a gente aprende estatística melhor dessa forma. Tá? E aí a gente tem esses 2 pacotes básicos, que são pacotes muito grandes, tem um mundo de funcionalidades em cada um. Né? E é o kit básico. Né? O dplyr é uma máquina de ferramentas para a gente manipular a base de dados, fazer um filtro, selecionar variáveis, gerar estatísticas descritivas, criar uma variável a partir de outras. E o ggplot2 a gente pode fazer qualquer tipo de gráfico. Inclusive a gente tem inúmeros outros pacotes que, vinculados ao ggplot, a gente consegue também fazer outros gráficos. Então a infinidade de opções para gráficos, há uma infinidade de opções para gráficos. Né? Esses outros pacotes, eventualmente, a gente vai utilizar durante a disciplina e fazem parte do Tidyverse. Né? A gente vai utilizar também outros pacotes que não são do Tidyverse, né? Mas que vão ser importantes para a gente poder aprender análise multivariada. E, eventualmente, nós vamos utilizar pacotes que são bases de dados. Né? Como, por exemplo, aqui nessa aula introdutória, a gente vai usar um pacote que recebe o nome de Gapminder, que é uma base de dados que tem dados de IDH, de PIB, né? Em uma série de coletas que foram feitas de 5 em 5 anos, acho que até 2007. Então, normalmente a gente aprende as funções no R quando a gente está utilizando bases de dados que são comuns nos exemplos, que todo mundo usa. Então vocês vão perceber que na documentação de ajuda tem sempre algumas bases que são conhecidas de todos, porque elas servem como exemplo. Tá? Então entrando finalmente aqui no... Tá? Uma coisa que é necessário lembrar é que o R ele é uma programação orientada a objetos, né? E ele também diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então é importante compreender essas 2 características básicas para que a gente entenda quais são os objetos. Então a gente pode ter, por exemplo, um tipo de objeto. Vamos, por exemplo, declarar uma variável que é a altura. Né? Eu poderia aqui escrever que uma variável vai receber o nome de altura. Aí a gente coloca uma seta com um traço para dizer que ela vai receber alguma coisa. E aí a gente usa a função C de concatenar e insere todos os dados dessa variável dentro dessa concatenação. Tá? Como a gente já tem essa linha escrita, essa variável escrita, eu apenas uso o atalho Ctrl Enter. Então, com Ctrl Enter, a gente da linha em que o cursor está, em qualquer posição da linha, e ele declarou aqui a variável altura com estes dados. Tá? Então, se a gente vier aqui na nossa área de ambiente, a gente vai ver que tem um objeto que se chama altura do tipo numérico. Então,
ele identificou as 5 observações e os dados, né? Do mesmo jeito, eu posso criar a variável peso, mais uma vez o atalho Ctrl Enter, então está aqui o peso, mais um objeto declarado, né? Eu também posso fazer a mesma coisa para variáveis discretas, então eu vou concatenar aqui várias idades e vou declarar no objeto idade. Então está aqui idade. Então eu tenho aqui a minha área de script, posso editar, posso errar à vontade aqui. Quando eu dou Ctrl Enter, ele vai aqui para a nossa área, que gera os resultados, né, que cria as variáveis, e todos os objetos eles vão sendo declarados, tá? Aqui nessa lista. Número de filhos, mais uma variável discreta, Ctrl Enter, aqui n filhos. Para variáveis nominais, a gente pode ter a criação de dados em texto. Então eu posso colocar aqui uma lista de dados identificando o gênero das pessoas. Ok. Então perceba que o tipo de objeto que foi criado aqui é um objeto do tipo char, ou um objeto do tipo caractere, já que ele está sendo identificado como texto, né? Perceba que tem as aspas aqui em cada nome, né? No masculino e no feminino. Se eu quiser criar outra com cor dos olhos, mesma coisa, mais uma variável do tipo caractere. Tá? Se eu quiser incluir variáveis ordinais, qualitativas ainda, né? Eu também posso indicar do mesmo jeito, né? Colocando as aspas no nome de cada categoria, né? A posição em uma empresa, como estagiário, assistente, analista, mesma coisa. E a gente também vai ter variáveis lógicas, ou seja, variáveis em que a gente pode dizer se é falso ou verdadeiro. Então vamos imaginar que a gente tem uma variável que está indicando se algum elemento da nossa observação está vivo ou morto. Então vou declarar aqui, né, se é verdadeiro ou falso. A gente pode escrever só o T maiúsculo e só o F maiúsculo. O R vai conseguir entender, né? Se tem uma doença ou não, né? Então, a gente também pode ter uma variável que indique se cada observação, sendo a observação um indivíduo, se ela tem uma doença ou não. Tá? A gente pode incluir aqui uma lista de nomes também dentro de um objeto, né? Concatenando. Então, do mesmo jeito, perceba que vão todos sendo criados, né? Então a de nome que a gente criou agora está aqui, variável de caractere. Lista de endereços, né? A gente também pode colocar dentro de um objeto de caracteres, tá? E aí a gente vai tendo algumas formas ou tipos especiais que a gente precisa utilizar. Por exemplo, uma variável que é qualitativa, ou seja, que tem categorias, né? É interessante que a gente não utilize variáveis qualitativas, né? Apenas com o tipo caractere. Aí seria interessante que quando a gente cria o objeto com todas as opções ou categorias de uma variável quali, como por exemplo cores, né? Aí a gente pode transformar esse objeto, que é um objeto do tipo caractere, em um objeto do tipo fator, né? Ou seja, a gente vai ter um vetor em que a gente vai ter a lista de cores. Então aí sim a gente tem uma variável qualitativa que a gente pode manipular de uma forma mais fácil. Tá? Então perceba que ela mudou o tipo dela. Então está aqui cores, fator, né? Eu criei esse novo objeto a partir deste outro, né? Ou seja, a partir de cores, e agora ela é uma variável do tipo fator com 4 níveis. Então a gente vai ter aqui a identificação de todas as categorias, né? E a gente pode ver quais são as categorias a partir dessa função levels. Então, levels, o nome do objeto, né? A gente vai ter aqui como resultado todas as categorias de cores, né, que a gente tem na nossa variável qualitativa nominal. Então, amarelo, azul, verde e
vermelho. Então é interessante ter a criação de uma variável qualitativa como um fator, né? Um fator que tem os seus níveis, que são as suas categorias. Tá? A gente também pode ter um tipo especial que a gente vai utilizar muito aqui, que é o data frame ou uma base de dados, né? Uma base de dados, ela vai ter uma variável como essa, que eu chamei aqui de var1, vou declarar, então está aqui o var1, né? E a gente vai ter também uma variável 2, vou declarar também essa variável, duas variáveis quantitativas com escalas distintas, e aí eu crio um novo objeto que eu vou chamar de df, DataFrame, né? E utilizo a função data.frame, que junta aqui a variável 1 e a variável 2. Então assim a gente tem uma base de dados, e percebam que ela já fica aqui numa outra instância, na lista de objetos, e agora a gente tem uma base de dados com 5 observações em duas variáveis, a variável 1 e a variável 2, que estão listadas aqui. E é assim que a gente cria uma base de dados no R. Bem fácil. Se a gente quiser ver a base, a gente pode só clicar aqui no nome do nosso objeto, vai aparecer a nossa base de dados, né? Claro que se a gente tem uma base de dados muito grande, aí fica difícil a gente só digitar o nome da nossa base e tentar ver no console, né? Aí a gente tem a opção de uma função que se chama view, e aí a gente coloca o nome do objeto entre os parênteses. Ele vai abrir um outro arquivo, o arquivo da base de dados, então a gente tem uma visualização melhor. Tá? A gente também pode editar essa base de dados com a função edit. Então, ele vai... aqui não abriu, porque eu não tenho instalado uma biblioteca. Né? Eu consigo abrir lá no Windows, mas aqui ainda preciso instalar, depois eu instalo. Né? E aí a gente também pode, depois de editar, salvar essas edições num novo objeto. df2, por exemplo, eu estou declarando tudo que eu vou editar nessa base df. Então eu posso editar manualmente uma base de dados. Não é um trabalho muito eficiente, mas se for uma edição muito básica, numa base de dados pequenininha, dá para fazer dessa forma. Tá? Enfim, esses são os objetos mais básicos que a gente tem no R. Deixa eu deixar minimizado aqui. Bom, a gente também tem no R uma calculadora. Então a gente pode fazer operações básicas, como 2 mais 2 igual a 4, a 2 elevado a 3 igual a 8, 14 menos 1, por aí vai. Tá? Uma função que é muito interessante, na verdade não é uma função, mas uma opção que a gente tem nos nossos scripts, é a gente colocar os comentários. Então é interessante, é uma prática interessante sempre que a gente for inserir um código, né, inserir uma função, escrever um comentário dizendo o que é que está sendo rodado ali, ou até colocar um comentário explicando para você mesmo ou para outra pessoa que vai ter acesso a esse script o que está sendo feito, né, o que tem dentro daquela linha. É muito importante a gente fazer isso. Isso facilita muito o nosso aprendizado, né? E é interessante que cada pessoa escreva os seus próprios comentários, né? Para que você, quando abrir um script novamente, consiga entender o que você fez. É muito fácil esquecer o que a gente rodou, principalmente se você trabalha muito com análise de dados, tem muitos scripts, muitos projetos diferentes. Então é interessante sempre abusar dos comentários, tá? Eu posso também tirar uma raiz, aqui a raiz de 81, calcular o log, fazer 5 elevado a 5 e por aí vai. Então, usar como uma calculadora também é válido. E agora chegou a hora da gente utilizar bibliotecas que estão fora da base. Então, eu tinha explicado para vocês que a gente ia utilizar uma biblioteca que na verdade é uma base de dados, né?
a base de dados que comumente é utilizado como exemplo. A gente pode, inclusive, inserir comentários na mesma linha, né? Base de dados, exemplo. E aí a gente tem instalado essa biblioteca, eu instalei no começo dessa aula, mas aí a gente precisa carregar. Então está carregado aqui a biblioteca Gapminder, posso acessar essa base de dados agora. E a gente também pode fazer o carregamento do Tidyverse completo, ou seja, os 8 pacotes, né? Como aqui a gente só vai utilizar o dplyr e o ggplot, então eu vou fazer o carregamento das duas só para não ficar muito pesado, tá? Então ggplot2, ok, né? Aí percebam que ele colocou aqui o R, colocou uma mensagenzinha, é só um aviso, né? Quando dá uma mensagem de erro, ele deixa bem explícito que é um erro, tá? Quando é só um aviso, aí ele só deixa, não vem assim mostrando que é um erro, tá? E aí quando a gente carrega o dplyr, sempre vem essa mensagem de aviso, tá? Para a gente ver, então, nossa base de dados, basta apenas digitar o nome dela, né? Então, Gapminder, a gente consegue ver que é uma base de dados que tem 1.694 linhas a mais do que essas primeiras, então, ou seja, tem 1.704 linhas, está sendo dito aqui em cima também, com 6 variáveis. Então a gente identifica o país, identifica o continente, ou seja, as observações são países, tem o ano de coleta da base de dados, dá para ver que é uma coleta feita de 5 em 5 anos. Aí tem expectativa de vida, população e aqui o PIB per capita. Então nós temos 6 variáveis, entre variáveis qualitativas e quantitativas discretas e contínuas, né? Então tem todo tipo de variável para a gente trabalhar. Para a gente fazer a inspeção dessa base de dados, nós podemos utilizar a função str. Então, str com o nosso objeto Gapminder vai dar aqui algumas informações sobre os tipos das variáveis. Então, perceba que as variáveis qualitativas elas já estão como fatores, né? Então, a de continente vai ser bem interessante para a gente utilizar, porque são 5 níveis apenas. Então, é interessante gerar alguns resultados agrupando pelo continente. Aí a gente tem o ano, variável inteira, do tipo inteiro, né? Então, a variável discreta. Também do tipo inteira, que é uma contagem à população. Aí a gente tem a expectativa de vida e o PIB como variáveis numéricas. Certo? Então está aqui uma inspeção básica das variáveis com essa função. Né? A gente pode utilizar o menu ajuda utilizando uma interrogação e o nome de um pacote ou de uma função. Então, se a gente procura mais informações sobre essa base, a gente pode inserir aqui essa interrogação, dar um Ctrl Enter, ele vai abrir diretamente o menu ajuda, né, com a documentação desse pacote Gapminder que tem essa base de dados. E aí a gente pode olhar mais informações sobre as variáveis, alguns exemplos de gráficos, né, que estão sendo rodados com essa base. Então percebam que a documentação ela é muito interessante, né, e normalmente vai ser necessário utilizar. Tá? Além de outras fontes externas, né? A gente também vai estar utilizando o próprio Google, né, para pesquisar. Quando der uma mensagem de erro, né, colocar lá no Google por que deu essa mensagem de erro. O chat GPT ele ajuda bastante, e outras fontes de inteligência artificial, né, que a gente pode conversar. Então, então a gente tem opções aí muito boas, né, para a gente poder tirar dúvidas e não parar a nossa análise, né? E a documentação que é bem extensa, né, e é uma documentação obrigatória, todo pacote tem uma documentação como essa. Então, assim, tem tudo à mão, né, para a gente usar.
O bom do menu ajuda é que a gente não precisa sair do R. Então tá tudo aqui. Certo? A gente também pode pegar de uma função só. Aí a gente coloca o nome do pacote, 2 pontos duas vezes e o nome da função. Aqui no caso a gente tem uma função no pacote dplyr que é mutate. Então duas interrogações quando for uma função. E aí a gente consegue ter a identificação. Tá aqui, ó, função do dplyr mutate. Tá aqui, função mutate do pacote dplyr, criar, modificar e deletar colunas na base de dados. Então é isso que a função faz, a função mutate. Aí tá aqui os argumentos iniciais. A gente vai ter aqui a lista dos argumentos, o que é que cada um faz. A gente aqui também vai ter mais algumas informações relacionadas aos valores que podem ser inseridos, as funções que a gente pode usar dentro do mutate, né? Então a função da função ali dentro. Tem alguns exemplos aqui com a base de dados de Star Wars, né? Bem interessante. Mais exemplos, enfim. Documentação muito boa, muito extensa, tá? Vou deixar minimizado. Eu posso pegar minha base de dados que tem esse nome grande e simplesmente mudar o nome declarando ela como GM. Então, eu posso pegar o gapminder e crio aqui um novo objeto que é a mesma base, mas com um nome menor. E aí percebam que ela já vai estar inserida aqui na minha lista de objetos, né? Então está aqui GM 1704 observações com 6 variáveis. E a gente tem a mesma função str de inspeção aqui na caixinha, né? Só a gente utilizar a setinha para baixo para poder ver o mesmo resultado, certo? Duas formas diferentes da gente ver. Bom, aí depois a gente vai ter, ainda continuando a inspeção, se a gente quiser ver as 3 primeiras linhas, é só usar essa função. Então a gente consegue ver as três primeiras linhas. Se eu quiser ver mais linhas, tá tudo bem, eu boto como um segundo argumento depois do nome do objeto, 50, por exemplo. Tá aqui. Tá? Ele omite outras 40 linhas, né? Mas a gente consegue também fazer uma verificação, né? Se a gente utilizar o print, ó, aqui ele tá indicando utilizar o print, e aí a gente consegue ver todas as linhas que a gente quer. Né? O print é uma função que a gente usa em muitas linguagens, mas no R é pouco utilizado. Tá? Mas a gente pode utilizar. Aí o acessar as variáveis, né? A gente pode, através do símbolo do cifrão, ver apenas uma variável. Então a gente indica o nome do objeto e o nome da variável. Quando a gente vai digitando, por exemplo, eu coloquei o nome da base de dados como GM, né? Eu posso colocar GM, cifrão, ele vai me dar, o RStudio já vai me dar uma lista aqui das variáveis. Então, por exemplo, eu quero ver o continente, né? Que é o mesmo código que está ali. Ele vai mostrar aqui os dados só da variável de continente. Tá? Aqui ele omitiu alguns, né? Porque já ficou muito extenso. Tá? Bom, não é uma forma muito eficiente da gente ver os dados de uma variável, né? Então é interessante que a gente use para uma variável que seja qualitativa essa função aqui que é a unique. E acaba sendo a mesma coisa dos levels, né? Então a gente consegue ver todos os níveis aqui de continentes. Aparece a África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. É uma inspeção básica que a gente pode fazer aqui com uma variável quali. A gente também pode, com as variáveis quant, ter um sumário dos dados que vem com... Vou até colocar aqui. Vem com o resumo dos 5 números, que são o mínimo, o máximo, o quartil 1, o quartil 3 e a mediana, né, mais a média. Então, também vem com a média. Se a gente pede do objeto inteiro, o sumário, ele vai fazer também com as variáveis quali. Ele não vai diferenciar, mas aí a gente descarta, né?
Então tá aqui a saída, né? Perceba que ele fez aqui com um país, com um continente, mas a gente não usa isso. Aí a gente está mais interessado em ver as variáveis quantitativas, né? Então, expectativa de vida, né? Ver a mediana, a média, o máximo, o mínimo, o PIB também é interessante, né? Então a gente consegue ter um sumário dos dados muito rápido, né? Com essa função, summary. Bom, e aí a gente entra na parte boa, que é de visualização. Então a gente tem uma sintaxe básica para a gente poder ter e fazer um gráfico, né, com o ggplot. Então, o ggplot2 ele tem a função de criação do gráfico que se chama ggplot. Tá? Muito parecido com o nome do pacote, né? Tem como primeiro argumento o nome da base de dados, que vai aparecer aqui, vírgula, depois a gente vai ter uma estética do gráfico. Então, qual é a estética do gráfico? O AS, a aesthetic. Então, a gente vai ter um eixo X, um eixo Y, um preenchimento do gráfico, né? Então, a gente precisa indicar para o ggplot quem é que vai estar vinculado a cada eixo, né? Então, perceba que a sintaxe básica do ggplot usa uma gramática em que a gente identifica a base e vai montando o gráfico do zero. Então a gente vai indicando todos os elementos do gráfico e vai adicionando um por um. Na primeira linha, que é a linha de identificação do gráfico, a gente vai ter os dados e essa estética. Essa estética a gente pode indicar aqui uma variável explicativa, né, com o x. Então a gente diz quem é que vai estar no eixo x, x igual, e o nome da variável. E também um y, que é quem vai estar no eixo y, né? Quando a gente escreve aqui no nosso script uma palavra que tem acento, né? Normalmente quando a gente abre direto sem o encoding do TF8, né? Aquele que vai identificar os nossos acentos, a nossa forma de escrita, né? Aí acaba vindo com alguns caracteres diferentes, né? No caso aqui veio com uma interrogação, só a gente alterar. E a gente também tem a opção de reabrir com o encoding, né? Então a gente pode reabrir o nosso script para que ele leia direitinho os nossos acentos, né? Não vou abrir aqui porque tem poucas palavras com acentos, tá? A gente também pode escrever, por exemplo, eu vou escrever um gráfico básico utilizando o meu objeto gm, né? Então posso colocar aqui ggplot. Aí eu indico a base de dados, gm, vou colocar uma estética, AES. Eu não preciso declarar que é um x, porque o primeiro argumento é sempre um x. Então eu posso ver aqui na lista de variáveis de gm, e um x interessante seria expectativa de vida. Então tem esse nome aqui, lifespec, com esse E maiúsculo. Então venho aqui, né? Boto aqui lifespec. exp, na verdade. E o y eu também não preciso dizer que estou declarando o y, ele sabe que o segundo argumento é o y, né? E eu vou botar o PIB, né? Então o PIB está como GDP per cap com P maiúsculo. GDP per cap. Pronto. Então eu consegui aqui ter uma primeira linha de um gráfico. E aí percebam que a gente tem elementos insuficientes para fazer um gráfico. Se eu rodar isso aqui, a gente vai ter um gráfico vazio, né? Então, ele já vai diretamente aqui para a nossa guia de utilidades, vai aqui para a aba de gráficos, né? E perceba que ele colocou um gráfico vazio, né, com um tema padrão, mas ele identificou o eixo X e o eixo Y. Eu queria fazer isso, eu só indiquei isso, né? Aí a gente precisa adicionar o conteúdo do gráfico. Por enquanto, na primeira linha, a gente só fez dizer qual é a base e declarou o eixo só. Então, é insuficiente para a gente poder rodar um gráfico. Vamos fazer um gráfico inteiro, né? O que falta, né, para a gente ter um gráfico mesmo, né? Aí a gente vai ter que ter o que a gente chama de geometria do gráfico. E aí perceba que a gente tem os mesmos elementos que a gente criou ali em cima, né? Aqui eu estou colocando que o x é igual a uma variável, y é igual a outra,
né? Inclusive eu até criei trocado, né? Botei o X do Life X e o PIB per capita como eixo Y, que já está invertido. Mas o elemento novo que surge é a geometria, ou seja, qual é o tipo de gráfico que a gente vai estar rodando aqui com os dados dessas duas variáveis. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca um símbolo de mais. Então, perceba que tem um símbolo de mais aqui. Eu posso continuar na mesma linha, mas eu normalmente faço uma indentação, né? E indico a geometria embaixo. Então, independente da linha que o cursor estiver, o R vai conseguir entender que eu quero rodar as duas linhas quando tem esse mais. Então, eu estou aqui na segunda linha e eu vou conseguir rodar o conteúdo das duas. Então, dou Ctrl Enter e está aqui o nosso gráfico. Nosso gráfico que tem a estética, né, com o eixo X sendo o PIB, a expectativa de vida em anos, né, no eixo Y, e o nosso tipo de gráfico, um gráfico de pontos, que tem o nome de Dion Point. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas eu não sei que o gráfico de pontos, né, um gráfico aqui de dispersão, tem esse nome, né? Aí você pode pesquisar como é que eu faço um gráfico de dispersão entre duas variáveis quantitativas no R utilizando o ggplot2. E aí, provavelmente você vai conseguir encontrar um código parecido com esse, tá? Então tá aqui, a gente temos um gráfico. Nós podemos incluir muito mais elementos, tá? E é o que a gente faz mais à frente, né? Eu posso, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente está tentando trabalhar com a variável ano, né? Então eu quero entender mais quantas séries de dados a gente tem. Eu percebi ali na inspeção básica que tem séries de 5 em 5 anos, mas vamos dar uma olhada quantas séries a gente tem. Aí eu vou em Unique, né, para a gente ver quantas coletas de dados a gente teve. Dá para ver aqui, ó, que teve início em 1952 e foi com 12 séries até 2007. Então a gente tem justamente o que a gente identificou aqui, né? 12 resultados para cada país. Por quê? Porque foram 12 coletas em um período intercalado de 5 anos. Interessante a gente perceber isso. E para quê? Vamos começar a manipular uma base de dados para a gente poder fazer gráficos pensando aqui talvez em utilizar só o ano mais recente, né? Aí a gente vai precisar utilizar o dplyr. Né? O dplyr, diferente do ggplot, ele também tem um indicador de que a gente está continuando a rodar, mas não é o mais. Aqui no dplyr a gente tem um outro indicador que se chama pipe, né? Que é esse indicador aqui que tem 3 caracteres que eu acabei de apagar. Vamos ver aqui. Eu acho que eu apaguei. Não, apaguei não, tá aqui. Então esse pipe vai ser uma porcentagem com símbolo de maior e porcentagem. Então como é que a gente faz isso? Aqui um código básico, né? Vamos imaginar que a gente está utilizando a base de dados do Gapminder. Na primeira linha a gente identifica essa base de dados. Eu poderia escrever aqui só GM, né, já que a gente declarou um nome mais curto. Aí eu indico o pipe, né, e na linha posterior eu vou utilizar uma função do dplyr que é o filtro. Então eu vou escrever filter, né, o nome da variável que vai ser usada como um filtro, e se a gente quiser o valor exato, aí a gente bota 2 iguais. Então eu quero, na base de dados GM, utilizar um filtro, né, a partir da variável ano, em todos os dados em que o ano seja igual exatamente a 2007. Então, qualquer ponto, em qualquer linha, né, desse código, ele roda tudo, as duas linhas. Então ele mostra aqui já o resultado, né? Então ele mostra o que ele está rodando de fato, né? Então ele colocou aqui em laranja as duas linhas que eu pedi e mostra o resultado. Tem uma tabela com 142 linhas e todas as variáveis, né? Mas só com o ano de 2007. Aqui. Se eu quiser
ter um gráfico, uma tabela só com o ano de 2007, eu posso utilizar o dplyr para isso com a função filter. Posso também fazer um filtro só com um país, o Brasil, por exemplo, né? Então tá aqui, ó, a gente tem aqui o país, né? E eu coloco entre aspas o nosso texto, né? O Brasil, da forma como está escrito. Então, mais uma vez, eu tenho aqui os 12 resultados aqui das 12 coletas para o Brasil. Certo? Se eu quiser guardar os dados apenas do Brasil em um objeto, então, antes, né, da gente colocar a base de dados que a gente está usando, a gente insere o nome do objeto que a gente quer e o recebe, né? Então, o Brasil ele recebe, com o uso do gapminder, um filtro apenas utilizando o país Brasil. Então a gente guarda essa tabela aqui, ou essa base de dados, que tem 12 observações com 6 variáveis. Tá? Então, vou fazer isso. Está aqui, então, o objeto Brasil com 12 observações em 6 variáveis. Certo? A gente também pode fazer uma combinação. Então, se eu quiser, por exemplo, não ter todas as variáveis, eu vou fazer uma seleção só de algumas variáveis. Não quero utilizar as 6. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer o filtro pelo ano, o mesmo ali, 2007, mas antes eu vou fazer uma seleção de 3 variáveis. Eu quero trabalhar só com essas 3, ok. Vou utilizar a função select, sempre indicando que vai ter na próxima linha mais código com o pipe, né? Esse pipe aqui. E na última linha a gente não coloca indicando que acabou. Então, vou combinar esses dois e aí a gente tem uma tabela, né, muito menor, só com o que a gente quer trabalhar de fato. Tá? Esse código aqui, por que ele está errado? Vamos tentar fazer uma comparação com esse de cima, né? Ó, percebam aqui que o filtro ele ficou igual. A gente tem aqui 2007, tá tudo bem. Mas antes disso, a gente fez uma seleção não de 3, mas de 2 variáveis. Qual é o problema disso? É que uma das variáveis não é o ano. Então, tem uma certa dependência de funcionalidades quando a gente usa o dplyr. Eu não posso ter o filtro de ano, né, depois que eu fiz uma seleção que não tem a variável ano. Então ele vai rodar linha a linha. Eu perdi aqui a variável de ano. Então se eu rodar isso aqui, vai dar um erro. Ó, então está aqui o erro. Ele indica qual é a linha que está dando o erro. Tá? E ele está colocando aqui que o objeto ano não foi encontrado. Ele não existe mais porque eu fiz a seleção só de 2 variáveis. Uma delas não é o ano. Aliás, nenhuma delas é o ano. Então, por isso que está errado isso aqui. O correto seria eu também incluir o ano para depois utilizar como filtro. Tá? Eu posso também fazer um agrupamento, né, como eu falei, por continente. Então, eu posso utilizar essa função aqui, o group by, para poder fazer um agrupamento por continente. E também posso utilizar um sumário de dados. Aqui eu estou utilizando a mediana da expectativa de vida. Então perceba que eu estou sempre adicionando funções a mais utilizando o dplyr. Eu começo aqui com o que eu aprendi, o mais básico, e eu vou adicionando mais coisas. Então a gramática de dados ela vai sendo utilizada sempre adicionando funcionalidades a mais conhecimento. Mas o básico a gente continua utilizando sempre. Se eu rodar esse grupo aqui, eu vou ter uma lista dos continentes. Perceba que está tudo agrupado, então por isso que a gente só tem 5 observações, ou seja, 5 linhas. E o resultado que eu estou pedindo para mostrar aqui é a mediana da expectativa de vida. Como eu pedi o agrupamento por continente, ele vai me dar uma informação muito qualificada, uma informação muito importante, né? Que é a expectativa de vida, ou seja, a mediana da expectativa de vida por continente. Ou seja, a gente já tem aqui uma informação bem mais interessante, né, para a gente até colocar num relatório,
caso a gente estivesse utilizando essa base para poder fazer uma análise, né, e reportar, certo? Aqui a gente pode também mesclar ou utilizar em conjunto o dplyr com o ggplot. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente começa aqui utilizando o dplyr. Então, eu estou indicando que eu estou usando o gapminder, o pipe, né? Uso o filtro só para o ano de 2007, boto o pipe novamente e aí não vou usar mais dplyr, já vou começar o gráfico. Então, eu não preciso acabar de utilizar o dplyr para começar a utilizar o ggplot. Eu posso fazer em conjunto. É o mesmo código. Então, próxima linha que deveria vir um código do dplyr, né, já vai vir o gráfico. E aí perceba que o primeiro argumento, ele não tem nada, tem apenas um ponto aqui. Né? O primeiro argumento é a base de dados. Como já está vinculado à identificação da base de dados gapminder, eu só coloco um ponto aqui para poder informar que vai ser usada essa base. Né? Aí a minha estética, né? Eu pego mais uma vez as duas variáveis quantitativas, né, para a gente poder explorar, e eu vou fazer com a geometria do gráfico, né? Aí perceba que eu estou usando mais, né? Quando eu começo a utilizar o ggplot, o que indica a próxima linha do ggplot é o mais, não mais o pipe, né? E o tipo de gráfico, a geometria que eu estou usando, o gráfico de pontos, e eu inseri um tema para mudar o tema padrão daquele gráfico. Vou rodar esse gráfico, vamos ver como é que vai ficar. E aí percebam, né, a gente tem aqui só para o ano de 2007, já que a gente utilizou o dplyr para isso, e rodou o mesmo gráfico, né, que a gente já tinha rodado antes, mas aqui a gente consegue perceber melhor os pontos, né. Eu posso navegar pelos gráficos e a gente consegue perceber também a mudança de tema. Né? Percebam aqui que tem uma suavidade melhor, né? Quando a gente faz a seleção de uma série de dados só, no caso 2007. Tá? E a gente tem o tema preto e branco, que é diferente aqui desse outro tema padrão, que tem esse fundo cinza. Né? De certa forma, o que tem esse outro tema, o tema black and white, ele é um pouco melhor, né? Ele é um pouco mais amigável. Tá? Aqui eu estou indicando o que foi feito em cada linha. Certo? E basicamente a gente segue aqui nessa aula introdutória rodando mais gráficos, utilizando mais o ggplot, né? E por aí vai. Então eu vou adicionando mais elementos, sempre adicionando um pouquinho mais de conhecimento nos mesmos gráficos, e a gente vai vendo alguns resultados diferentes. Por exemplo, lá na frente, eu vou querer que vocês explorem isso aqui, né? Lá na frente a gente vai ter, por exemplo, vamos rodar esse aqui. Esse aqui vai ter o continente, uma terceira variável agregada. E aí a gente já vai ter aqui, ó, uma divisão por continente em cores, né, com uma legenda. Então a gente está identificando, vou dar um zoom aqui no gráfico para a gente visualizar. Percebam que também o gráfico já está em tons pastéis, né? Então eu já estou mudando também um pouco o conteúdo que está dentro, né, dos elementos do gráfico, né? E aí a gente consegue perceber que fazer um agrupamento em cores, né, pelo continente é muito interessante para a gente ver a posição dos países africanos, né, a posição dos países europeus, de alguns países da Ásia, aqui em verde, né? Não ficou muito bom com cores, né? Eu acho que não deu para perceber muito bem. Mas a gente também muda essa diferenciação. A gente pode utilizar outras coisas, né? Acho que aqui a gente consegue... Acho que eu usei só cores aqui, não. Acho que eu usei também outras formas, né? Por exemplo, essa aqui, muito interessante, em que a gente consegue dividir em vários gráficos, fica como um painel para cada um dos continentes, né? Também é algo interessante, tá? A gente consegue retirar um dos continentes, né, para poder mostrar só aqueles que a gente está mais interessado em ver, e por aí vai. Então vou deixar esse primeiro material para vocês explorarem, né,
E esse conteúdo aqui com o dplyr e o ggplot, né, vinculados a esse universo do Tidyverse, é uma aula introdutória de ciência de dados, mas também é uma aula introdutória de análise de dados com o uso do R. Tá? E aí eu posso abrir aqui os outros arquivos, por exemplo, o nosso arquivo de importação de dados, né? Aqui essa mesma base de dados que tem extensões diferentes, eu posso utilizar esse outro script para poder importar essas bases, né? Então, basicamente, vai ter o registro aqui de como foram importados, como foi importada essa mesma base, mas com diferentes extensões, tá? E como também a gente pode exportar os dados. Então, também tem uma seção aqui só de exportação de dados. Tá? Mas, basicamente, né, os 3 tipos de arquivos a gente consegue importar agora. Utilizando as caixinhas é a forma mais eficiente. Eu deixei aqui com os códigos, né? Mas a gente pode só vir aqui. Se for o de texto, que é o que tem a extensão CSV, a gente vai vir aqui. Está aqui nossa base de dados, né? Em texto. Eu vou só importar. Ele vai identificar aqui como ele vai ser importado, né? Então percebam aqui que tem uma coisa errada aqui, que ele está inserindo uma segunda linha com os nomes das variáveis e está criando uma primeira linha com os nomes, com outros nomes, né? Então ele está listando aqui automaticamente V1, V2, V3. Na verdade a gente indica aqui que já tem os nomes das variáveis na primeira linha e ele deixa, né, de criar esses nomes de variáveis, né? Normalmente o separador ele consegue identificar automaticamente, mas caso dê algum erro, você consegue perceber visualmente. Por exemplo, se fosse uma base de dados que tem separação por tabulação, né? Aí a gente incluiria essa opção aqui de separador. Não é o nosso caso, né? Então a gente não quer fazer uma importação da base de dados que fique assim, né? O separador que a gente está usando é esse, né? Semicolon, tá? Então a gente importa, ele vai já mostrar essa base de dados importada com os nomes das variáveis, tá? Vai ficar aqui na lista dos objetos, então ele indica que tem 100 observações com 14 variáveis. A gente consegue utilizar o str, né, que é a função para fazer uma inspeção básica. Então a gente tem variáveis numéricas, inteiras. Ele pode importar da forma errada, certo? Tem algumas variáveis aqui que são qualitativas, mas como elas foram codificadas com números, né, ele acaba identificando como uma variável inteira. Então, por exemplo, essa variável aqui ela é uma variável qualitativa, tá? Porque eu já tenho de conhecimento prévio dessa base de dados. Então a gente teria que fazer uma conversão do tipo de variável, indicando qual é a categoria 0, qual é a categoria 1, para que fosse uma variável qualitativa com o tipo fator, né? Um fator em 2 níveis. Aí seria mais interessante para a gente poder utilizar como variável qualitativa, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá com as cores, né? Se eu fosse importar do Excel, então from Excel, ele vai abrir uma janelinha, eu vou aqui navegar, ele já vem para a pasta que eu estava usando, está aqui a base de dados no formato do Excel. Ele deixa o código que eu estou usando, né? A gente consegue perceber visualmente, mais uma vez, como que a gente está conseguindo importar. E aí, concluímos a importação. Essa visualização que ele abre, vocês podem fechar logo, né? Não tem para que ficar vendo. E aí está aqui o nome, né, do objeto que ele importou. Como é um nome muito grande, eu posso simplesmente fazer isso. Ou no próprio script, ou no console mesmo, a gente pode começar a digitar. Por exemplo, eu vou digitar aqui o nome do autor, para ser a base de dados, o where. O where recebe, e eu posso digitar apenas o nome do objeto que ficou grande demais, é errático.
Aí perceba que o RStudio já vai ajudando a gente, né, a identificar. Então só precisei escrever 3 letras, ele identificou, e eu mudo aqui o nome da nossa base para um nome menor. Então tá aqui, mesma base de dados que eu importei agora, mas com um nome menor. E a gente também pode importar do SPSS ou o PSPP, a mesma coisa, né? Aqui ele vai usar uma biblioteca que se chama Raven. Essa biblioteca pode não estar instalada e aí ele vai precisar instalar, mas o RStudio vai avisar vocês e vai instalar. Aí está aqui, extensão .sav. Vamos abrir. Ele identifica e aí perceba que não sei se vocês lembram, mas lá no PSPP a gente tem duas guias, né? Uma guia em que a gente declara os nomes das variáveis, se for variável qualitativa coloca as categorias, né? E com esse pacote, o Raven, a gente consegue importar os nomes das variáveis, ou seja, os labels lá da variável que a gente importou. Então aqui a gente vê os nomes das variáveis mesmo, né? Essa base de dados da Hatico é uma base de dados de avaliação de relações contratuais de empresa para empresa, né? B2B. Então ele avalia a velocidade de entrega, nível de preço, o serviço, imagem da força de venda e por aí vai. Tá? Então vai até a variável 14, que é o tipo de situação de compra. Então tem algumas variáveis qualitativas, né? O próprio arquivo com extensão .sav a gente consegue ver quais são as categorias porque estão lá listadas, né? E aí a gente teria que fazer esse esforço aqui para poder mudar, né? Todas as variáveis quali, deixar tipo fator, né? E colocar os labels de cada categoria, né? O que cada categoria é, qual o nome de cada um, né? Então tá aqui a base de dados que a gente inseriu agora. Certo? Vou fechar aqui. Então temos a base de dados Hatico, a gente já pode utilizar essa base depois dela ser importada. Então, mesma coisa que a gente fez com o Gapminder, a gente consegue fazer com essa base da Hatico. Tá? E o outro script, que a gente também pode abrir aqui, mandar abrir o arquivo. Vamos lá, a gente tem aqui aula de gráficos. Então é uma aula básica de gráficos. Essa aqui eu vou fazer em sala com vocês, vou passar uma revisão dela, todos os códigos, mas eu estou explicando um pouquinho mais do ggplot 2, com mais calma. Então é uma aula um pouquinho mais avançada do que a aula básica de introdução ao R, que a gente vê um pouco de ggplot, né? Mas aqui é focado mesmo no ggplot, tá? Então tem outros tipos de gráficos. A gente já vai começar com gráfico de pizza, né? Usa outra base de dados como exemplo, que é a base de dados dos carros, muito utilizada aqui como exemplo no R. Já usa Hatico também, ó. Então a base de dados importada, a gente também vai ter uma prática com ela. E aí tem uma aula, não é muito grande a aula, tá? Mas a gente consegue utilizar as funcionalidades, explorar um pouquinho mais as funcionalidades de gráfico do ggplot. E é bom para a gente aprender esses pacotes tendo muita prática, né? E obviamente municiados de toda ajuda disponível, certo? Bom, e finalizado isso, deixa eu só voltar aqui. Então basicamente a gente vai ter esses 3 scripts para trabalhar, né? Então é interessante que vocês explorem esses 3 scripts, instalem a ferramenta, rodem, utilizem todas as opções de ajuda e até criem novos códigos, né? Explorem outros tipos de gráficos que não tem nesses scripts mais básicos, tá? E junto com o estudo dos outros aplicativos, dos outros pacotes estatísticos, né, que a gente tem no material, vocês vão estar tendo uma base fundamental, uma prática básica de como analisar dados, né, utilizando diferentes ferramentais para isso, inclusive o mais avançado que é esse, o R.
Ok? Então é isso. Finalizamos essa aula. Espero que vocês aproveitem. E tem mais informações sobre a atividade extra que vocês vão desenvolver explorando, né, esses arquivos, esses materiais. Então vai ter mais detalhes lá no arquivo da tarefa mesmo, do que é que eu vou pedir para vocês. Certo? Então é isso. Até lá.